Olá, Fernanda, olá, ouvintes, tudo bem? Feriado de Tiradentes. Eu queria voltar a falar sobre um tema muito importante para o Espírito Santo, que é o julgamento dos royalties, né, da possível redefinição da distribuição de royalties do petróleo. Está marcado para o dia 6 de maio, no plenário do Supremo Tribunal Federal. É um julgamento para lá de importante para o Espírito Santo, porque estamos falando aí royalties no ano passado, royalties e participações especiais aqui para o Espírito Santo no ano passado, foi na casa dos 2,5 bilhões de reais o pagamento para o Estado e para os municípios, né? Então estamos falando aí de muito dinheiro, além, é claro, de arrecadação, né? Mas o tema em questão lá no Supremo são os royalties e participações especiais, né? Pelas contas, Fernanda, pelas contas do governo do Espírito Santo, caso o Supremo Tribunal Federal mantenha o que foi aprovado lá em 2012 pelo Congresso Nacional, né, a lei aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional, a perda para o Estado do Espírito Santo, veja, estou falando só do Estado, não estou falando dos municípios, é uma perda de 500 milhões de reais, estamos falando aí de mais de 30% do que foi arrecadado em 2025. Isso varia muito conforme o preço de petróleo, produção, essa coisa toda. Então, em relação a 2025, nós estamos falando aí, o governo do Espírito Santo no ano passado arrecadou 1 bilhão e 400 milhões com royalties e participações especiais, isso encolheria 500 milhões, está falando de uma perda, se arrecadou 1 bilhão e 400, passaria a arrecadar cerca de 900 milhões de reais. Então é muito dinheiro que a gente está falando, né? Essa conta não inclui os municípios no ano passado faturaram 996 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais, principalmente, né, muito fortemente ali os municípios de Presidente Kennedy, de Itapemirim, Marataízes e um pouco abaixo Linhares, né? Então, é disso que a gente está falando, é uma questão muito importante para o Espírito Santo. E aí o governo do estado, conversei na semana passada com o vice-governador agora governador Ricardo Ferraço, e o que ele me disse? Que o Espírito Santo vai trabalhar por mostrar para o Supremo Tribunal, né, a defesa capixaba, da questão da inconstitucionalidade, porque os royalties e as participações, elas são uma compensação por uma atividade que tem alto risco, né? A gente já viu vários desastres com petróleo no Rio de Janeiro, no Golfo do México, enfim, vários locais do mundo. Então você tem uma atividade de muito risco, né? A atividade extrativa, você veja, por exemplo, aí está falando de outra coisa, né? Mas, por exemplo, a mineração também é uma atividade extrativa. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu lá em Mariana, na questão da Samarco, a gente viu o que aconteceu em Brumadinho, na Vale. Então o royalty é uma compensação por aquela região estar correndo risco por essa atividade. Então, não faz sentido você fazer uma compensação, tirar uma compensação de um local onde a atividade é exercida, no caso Espírito Santo, Rio e São Paulo, no caso do petróleo, para você aumentar o royalty para regiões onde isso não acontece. Então essa que é a linha mestra da defesa do Espírito Santo, né? E o governador disse também que vai provar lá no Supremo Tribunal Federal que uma mexida nesses valores atrapalharia muito políticas sociais, econômicas, de desenvolvimento aqui do Espírito Santo. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Fundo Soberano, né? Que é uma poupança que está sendo feita desde 2019, que você, além da intergeracional, né, para as gerações futuras, ela hoje tem fundos que investem em startups, em empresas do ESG, de descarbonização, enfim, tem uma série de iniciativas que estão sendo tomadas e que, se você mexe com isso, você deixa de fazer esses investimentos. Então, o Espírito Santo seria, no caso, estou falando especificamente do Espírito Santo, muito, na visão do governo do estado, muito prejudicado por uma decisão intempestiva, na visão do governo aqui, do Supremo
se caso essa decisão seja tomada, do Supremo Tribunal Federal. Então isso tudo é que os advogados do Estado, né, os procuradores do Estado, vão procurar mostrar lá nesse julgamento do dia 6. Eu também apurei, Fernanda, assim, aí já nos bastidores, de que a expectativa geral é de que a ministra relatora, Carmen Lúcia, ela apresente o seu voto no dia 6 de maio, né? Comece, pelo menos, a apresentar o seu voto no dia 6 de maio. Só que muito provável de que algum ministro peça vista, né? E aí o julgamento volte volte a esperar, né? Vai ficar em stand-by. Porque tem uma questão aí, Fernando, que é a seguinte: o Rio de Janeiro, que produz 88% do petróleo brasileiro, fatura muitíssimo com royalties e participações especiais. A gente está falando de 2,5 bi aqui no Espírito Santo. O Rio de Janeiro fatura muito mais do que isso. É muito dinheiro que entra lá no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, como a gente bem sabe, vem de anos seguidos de graves problemas econômicos e hoje vive um gravíssimo problema político, né? O desembargador Ricardo Couto é o governador lá, tem um limbo político lá no Rio de Janeiro. Então, assim, você tomar uma decisão agora que pode botar o Rio de Janeiro numa situação ainda mais complicada do que ele já vem enfrentando há algum tempo, não interessa a ninguém, não interessa ao governo federal, não interessa ao Supremo Tribunal Federal, não interessa a ninguém, ainda mais em ano eleitoral, né? É criar um caos ali no terceiro estado mais populoso do Brasil, no segundo maior PIB do Brasil, instalaria um problema muito sério ali em um ano eleitoral. Então, assim, isso não interessa a ninguém. Então, a expectativa de que a ministra Carmen Lúcia leia o seu voto e algum ministro, né, do Supremo peça vista e esse julgamento volte a ficar ali em compasso de espera, né? E aí não mudaria nada. Mas claro, isso é tudo expectativa. O governo do Espírito Santo conversou, né? Emissários do governo capixaba conversaram com o ministro do Supremo Tribunal na semana passada. O governador Ricardo Ferraço deve ir a Brasília nos próximos dias para uma conversa com a ministra Carmen Lúcia, apresentar os seus argumentos, mostrar as suas preocupações, essa questão da inconstitucionalidade, em caso de decisão, como é que isso da decisão de mudar, como é que isso impactaria, né? Importante dizer, só para fechar aqui, que uma liminar, o Congresso mudou a distribuição dos royalties do petróleo em 2012, por força de lei, né? Isso em 2012. Em 2013, a ministra Carmen Lúcia dá uma liminar impedindo essa mudança, e até hoje essa mudança não aconteceu porque tem uma liminar da ministra Carmen Lúcia. Então a confiança geral é que a ministra Carmen Lúcia mantenha no seu voto essa questão da inconstitucionalidade, que é o pano de fundo da liminar de 2013, e que, no final das contas, essa distribuição dos royalties não mude. Mas, é claro, vamos acompanhar, cabeça de juiz, né, Fernanda? A gente não tem como entender, pelo menos não antes do julgamento, prever, né? Entender não tem como prever antes do julgamento. Vamos aguardar quais serão as cenas dos próximos capítulos. O certo, por hora, é que no dia 6 de maio começa um julgamento dos royalties do petróleo, um julgamento importantíssimo para o Espírito Santo, e claro, nós aqui vamos acompanhar muito de perto. Fernanda, é isso, um grande beijo para você, para os ouvintes, um bom feriado e uma ótima semana para a gente.